E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, aproveitando o hype do novo filme do Quarteto Fantástico, vamos falar daquela que não é uma equipe, mas sim uma família. Os 4 membros que após receberem uma radiação cósmica desconhecida vinda do espaço, eles desenvolveram poderes inigualáveis. E assim, esses 4 membros formados por Mulher Invisível, Senhor Fantástico, Coisa e Tocha Humana formam o Quarteto Fantástico. Então, será que realmente há equipes capazes de derrotá-los? É o que veremos hoje. Mas antes, é claro, não se esqueçam de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Mas vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para o vídeo! Esquadrão. E vamos iniciar o vídeo com aquela que é uma equipe formada por super vilões. O Esquadrão, que eu não posso pronunciar a outra parte do nome, porque o YouTube não gosta e se eu fizer isso eu tô ferrado. Fica quieto aí, senão eu te mato. Essa equipe nasceu de um experimento do governo, onde ao perceberem que eles podiam pegar os piores e mais perigosos criminosos para realizar tarefas muito difíceis para humanos normais e eticamente erradas para os super-heróis, assim nasceu essa formação. Porém, não é nem um pouco fácil. Como geralmente ela é formada por criminosos em escala ali urbana, já que são mais fáceis de serem contidos do que super-vilões, que representam uma ameaça em massa para uma grande quantidade de pessoas ou para o planeta Terra inteiro, geralmente a maioria deles acabam mortos. E assim que surgiu essa poderosa equipe, um esquadrão formado para que o fim deles não seja importante para ninguém. Então, apesar de forte, já possuindo muitos membros como a Arlequina, Atirador, Tigre de Bronze, Killer Croc e muitos outros, ela não poderia fazer muita coisa contra o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico possui seres extremamente fortes, e o Senhor Fantástico possivelmente já seria mais que o suficiente para derrotá-los, já que como eles estão acostumados a enfrentar personagens como o Batman, Asa Noturna e por aí vai, enfrentar um ser que pode manipular o seu corpo como uma borracha, podendo se tornar gigantesco, ou até mesmo mudar a forma do seu corpo para realizar ataques mais fatais e precisos, além da enorme inteligência do Senhor Fantástico, eles não teriam chance alguma. Então, um único membro do Quarteto Fantástico já seria o suficiente para varrer o chão com essa equipe de criminosos. Chance de vitória do esquadrão, 0%. Bate-Família. E agora vamos com uma equipe formada por super-heróis que geralmente contêm os criminosos que são mandados para a prisão e formam a equipe anterior. É claro que eu estou falando da Bate-Família. A Bate-Família é uma equipe formada pelo Batman, que ao perceber que ele não poderia trazer paz a Gotham apenas agindo sozinho e vendo que sua vigilância, apesar de alta, ele não poderia estar em todos os lugares, assim surgiu a Bate-Família, formada por Robin, ou Asa Noturna, Batgirl, Batwoman, Azrael e muitos outros. Apesar de todos ali serem teoricamente humanos comuns, eles são muito fortes e conseguem realizar feitos físicos que nenhum humano seria capaz. Além disso, a maioria deles, se não todos também, são especialistas em artes marciais, onde o próprio Batman tem o conhecimento de mais de 120 tipos de artes marciais. E ele tem até mesmo o seu toque da morte, um nome que é autoexplicativo, onde o Batman pode matar alguém apenas com um toque. Mas eles não se limitam apenas a isso. Todos os membros da Bat-Família possuem equipamentos que o auxiliam nas batalhas, como o Batman com seus batalhões explosivos, elétricos e muitos outros equipamentos de fuga. Então nessa luta, muitos podem pensar que ela seria parecida com a anterior, mas as coisas não seriam tão fáceis assim. Claro que o Reed Richards, Senhor Fantástico, é um gênio, mas todos os membros da família do Batman também são gênios, e eles podem montar estratégias elaboradas para conseguir, com a união de todos, lidar com o Senhor Fantástico, utilizando seus equipamentos como batarangues elétricos e explosivos. Além disso, é claro, se a manopla de choque do Batman estivesse carregada no 100%, eles poderiam dar hit kill em literalmente todos os membros do Quarteto Fantástico. Mas o problema aqui seria eles acertarem. Como eu falei, eles possivelmente até poderiam derrotar o Senhor Fantástico individualmente, mas contra os outros membros eles não poderiam fazer muita coisa. Novamente, com uma boa estratégia, eles poderiam acertar o Coisa com a manopla de choque, assim também derrubando ele, mas não teria literalmente nada que eles possam fazer contra a Mulher Invisível e contra o Tocha Humana. O Tocha Humana poderia liberar uma gigantesca quantidade de calor em larga escala, assim torrando todo mundo, e a Mulher Invisível poderia criar um campo de força impedindo que qualquer um se aproximasse e destruir todos eles com o seu poder. Então a Bat-Família, com uma boa estratégia no combate, até derrubaria alguns membros, mas eles não poderiam vencer essa batalha definitivamente,
Chance de vitória da Bat-Família, 15%. 5 Kages. E agora vamos falar do ápice, tanto de poder quanto de status vindo do universo de Naruto. Os Kages. O Kage é a liderança máxima que alguém pode se tornar no universo de Naruto. E só os mais poderosos e habilidosos e inteligentes assumem esse cargo. Cada aldeia principal dos países de Naruto possui o seu Kage, sendo eles o Hokage, Kazekage, o Raikage, o Tsukikage e o Mizukage. A união deles se torna extremamente poderosa. De Tsunade, a Hokage possui uma super força impressionante. Além disso, a regeneração é extrema, podendo retornar mesmo com partes do seu corpo literalmente cortadas. E ao ser cortada ao meio, ainda assim ela não morre. E claro, ela tem a sua invocação, uma lesma enorme, que além de atacar, também pode recuperar aliados e a própria Tsunade. O Raikage pode manipular raios e tem uma super força imensa, onde ele dava muito trabalho até mesmo para o Uchiha Madara. A Mizukage Mei pode manipular água, lava e vapor, e o seu vapor é extremamente poderoso. O Tsuchikage Onoki pode manipular a terra e ele tem a sua Kekkei Genkai, a manipulação de poeira, onde ele pode desintegrar qualquer alvo que for atingido por isso. E claro, o Kazekage Gaara, com sua manipulação de areia, onde ele pode usar até mesmo o cenário a seu favor. Essa batalha seria extremamente complicada. A verdade é que é o Uchiha Madara, que os 5 Kages enfrentaram, tem um nível que gira em torno ali dos membros mais poderosos do Quarteto Fantástico. Então, se enfrentar um Madara já foi difícil para eles, imagina enfrentar 3 Madaras, que seria basicamente o Coisa, a Mulher Invisível e o Tocha Humana. Claro que as habilidades são diferentes, e não necessariamente só porque o nível de poder é igual, a dificuldade seria a mesma. Já que, como vimos, em questão de poder bruto, os Kages até que conseguiam lidar bem com o Madara, onde em um momento o Raikage danificava gravemente o Madara, mas como o mesmo se regenerava, isso era basicamente inútil. Então nessa batalha o Senhor Fantástico facilmente seria derrotado. Ele poderia ser derretido pela lava da Mei, ou até mesmo com a ajuda do Onoki, formando alguma formação de pedra com o Doton prendendo eles, ela simplesmente evaporaria o Senhor Fantástico com seu vapor, já que isso era capaz até mesmo de derreter o Susanoo. Já os outros seriam mais difíceis. Tentar partir fisicamente contra o Coisa não daria nem um pouco certo. Nem a Tsunade nem o Raikage teriam força o suficiente para aguentar ele em seu potencial máximo. Talvez ele suportasse algum tempo de luta, mas vencer de fato ou causar algum dano real seria basicamente impossível. O Coisa já conseguiu enfrentar o Hulk. Claro que ele está muito longe do nível do Hulk, mas o Hulk casualmente pode pelo menos destruir planetas e até estrelas, então eles se dariam muito mal. Mas o Onoki, com a sua manipulação de poeira, poderia desintegrar todos os membros do Quarteto Fantástico, mas isso só se acertasse. É claro que eles não ficariam lá apenas esperando ser atingidos, então isso talvez até vencesse o Coisa, mas a Mulher Invisível poderia se proteger com seus campos de energia, ou simplesmente desviar, e o Tocha Humana poderia novamente simplesmente desviar. Mas aqui, ainda assim, eu acho que o Quarteto Fantástico venceria. Como eu falei, o Coisa fisicamente poderia lidar com a Tsunade e com o Raikage, enquanto o Tocha Humana, novamente, com uma gigantesca liberação de calor, todos os outros Kages, ou a Mulher Invisível, com uma poderosa rajada de energia, também poderia destruir todos os outros membros. E nem mesmo a areia do Gaara seria poderosa o suficiente para parar um ataque dessa magnitude. Mas um pequeno erro aqui do Quarteto Fantástico poderia significar o fim para eles. Chance de vitória dos 5 Kages, 40%. X-Men. E agora vamos com os X-Men. Os X-Men são formados por mutantes. Os mutantes da Marvel nasceram de um gene diferente, e assim eles desenvolveram poderes. Mas, por causa do medo e do preconceito, eles foram caçados e perseguidos. E assim, muitos mutantes, com ódio e querendo se vingar da humanidade, se tornaram supervilões. Mas nem todos tiveram esse pensamento. E com a conscientização e o aprendizado, muitos mutantes acabaram se tornando bons e formando uma equipe, liderada pelo Professor Xavier, que ensina jovens promissores a usarem seus poderes e os utilizarem para fazer o bem e ajudar a humanidade, que todos fazem parte. Os X-Men. Eles são muito poderosos. Os X-Men são uma equipe que lida com ameaças gigantescas. Para se ter uma ideia, só o Magneto já é capaz de lutar contra o Homem de Ferro e dar bastante trabalho para ele. E essa luta em questão, o Homem de Ferro não era afetado pela manipulação de magnetismo do Magneto, então realmente a questão aqui era sobre nível de poder. Mas os X-Men possuem ameaças ainda maiores do que essa, como em Sabanur, o Apocalipse, um mutante antigo e extremamente poderoso, no nível dos super pesos pesados da Marvel. E claro, ainda não acabou, possuem muitos outros, como Juggernaut, Fênix Negra, Massacre e por aí vai.
E apesar de eles não estarem no nível desses seres, os seus poderes combinados e seu trabalho em equipe os auxiliam nessa luta. Quanto ao Quarteto Fantástico, seria uma batalha bem interessante. Em questão de puramente poder físico e bruto, eles estão até que em níveis semelhantes. O Ciclope, com a sua rajada óptica, é capaz de dividir planetas ao meio, e o Wolverine, com suas garras de adamantio, pode ferir seriamente seres tão fortes quanto, ou até mais fortes do que o próprio Coisa. Mas há 3 membros dos X-Men que desequilibrariam essa luta, que são Jean Grey, Professor Xavier e o Homem de Gelo. Jean Grey e Professor Xavier poderiam acessar a mente de qualquer um dos membros do Quarteto Fantástico e simplesmente desligá-las, ou eles poderiam causar uma dor mental extremamente absurda neles, os impedindo de lutar. E o outro membro, o Homem de Gelo, é virtualmente imortal e indestrutível, e ele pode manipular o gelo numa escala absurda. Mesmo que ele seja completamente incinerado pela supernova do Tocha Humana, um ataque que gera o maior calor registrado no universo, ele ainda voltaria, já que enquanto existir moléculas de água, o Homem de Gelo pode retornar. E aqui é bem discutível o que é mais poderoso, o gelo e a temperatura mínima que o Homem de Gelo pode chegar, ou o calor que o Tocha Humana pode gerar. Mas independente disso, o Tocha Humana não poderia derrotar o Homem de Gelo com seus poderes, enquanto o Homem de Gelo poderia congelar todos os outros, deixando o Tocha Humana sozinho nessa luta, e assim ele seria completamente derrotado, já que apesar de poderoso, ele não poderia lidar contra todos os X-Men, e assim seria o fim. Chance de vitória dos X-Men, 65%. Aliança Mortal. E agora vamos falar de um verso que eu acho que eu nem cheguei a falar aqui neste canal, mas que é muito poderoso, que é claro que eu estou falando de Mortal Kombat. E vamos falar dela, uma aliança improvável e poderosa, a Dead Alliance, ou a Aliança Mortal, formada por Shang Tsung, Quan Chi e Raiden, para parar a volta do poderoso Rei Dragão Onaga. O verso de Mortal Kombat é muito subestimado, mas ele possui seres extremamente poderosos. Quan Chi é um feiticeiro que habitava o submundo. Ele pode manipular almas e uma magia de alto nível. Já Shang Tsung também é um feiticeiro, mas ele era um servo de Shao Kahn. Ele também pode manipular almas, tem um nível de combate extremamente alto e possui magias muito poderosas, poder manipular o fogo, se transformar em outras pessoas, que aparentemente ele fica com o mesmo nível de poder delas, e muitas outras habilidades. E por último temos o mais poderoso dessa aliança mortal, o Raiden, que é literalmente um deus, podendo manipular os raios. E ele já bateu de frente até mesmo contra o Shinnok. Então essa batalha seria complicada. Só no começo da luta, dessa brincadeira aqui, o Senhor Fantástico já perderia a alma, ao eles perceberem que não poderiam afetá-lo com golpes físicos. Se o Coisa tentasse partir para cima, ele também seria completamente derrotado. Apesar de Mortal Kombat parecer uma história com batalhas pé no chão, quando você vai ver a lore, os personagens têm capacidade de destruir universos inteiros, e possivelmente até mais. Então ele não teria chance alguma. O Tocha Humana e a Mulher Invisível poderiam fazer alguma coisa nessa luta. A Mulher Invisível, com a sua capacidade de ficar invisível, poderia os enganar nessa batalha. E com seus campos de força, ela foi capaz de parar um golpe de um Celestial. Então não seria nem um pouco fácil para eles danificar isso. Os três precisariam se unir com seus poderes máximos para fazer alguma coisa contra o campo de força dela. Enquanto o Tocha Humana, apesar de não ter poder para afetá-los, o calor que ele exerce provavelmente os danificariam gravemente ou até os matariam. Mas ainda assim, isso não seria o suficiente. A diferença de poder é muito grande. Então o Tocha Humana também eventualmente será derrotado. E a Mulher Invisível, apesar de resistir bem com seus campos de força, lutando contra os três ao mesmo tempo, ela não poderia fazer muita coisa, já que ela não tem poder bruto para isso. Então uma hora ela provavelmente se cansaria e acabaria sendo derrotada. Chance de vitória da Aliança Mortal, 80%. Jovens Titãs. E vamos falar agora dos jovens promissores da DC. Aquela que lida com ameaças menores, que a Liga da Justiça não resolve, pois ou não é algo que chama tanta atenção deles, ou eles estão lidando com ameaças maiores. Mas nem sempre as coisas são fáceis, já que eles também enfrentam seres extremamente poderosos. Mas é claro que eu só posso estar falando dos Jovens Titãs, formados por Cyborg, Mutano, Robin, Ravena e Estelar. Claro que ao longo dos quadrinhos, eles já tiveram muitos outros personagens formando essa equipe, como Kid Flash, Moça Maravilha e outros. Mas a formação que eu irei usar aqui é a dos desenhos animados. Porém, claro, estou falando das versões em si dos quadrinhos. O nível de poder deles é bem interessante, pois varia muito. O Robin é basicamente um mini Batman, possuindo uma grande habilidade marcial e equipamentos que o auxiliam na luta. O Mutano pode se transformar em qualquer animal terrestre, místico ou alienígena. O Cyborg pode hackear e manipular qualquer tipo de tecnologia e também possui super capacidades físicas. A Estelar
pode absorver a energia de estrelas, aumentando seus atributos físicos e manipulando uma poderosa energia em grande nível. E é claro, temos a Ravenna, a filha de Trigon, que manipula a escuridão e magia. Mas ela tem que conter o seu poder, já que em seu ápice, ela é uma ameaça para o multiverso inteiro da DC. Essa aqui seria uma batalha curiosa. Cyborg, Mutano e Hobby não poderiam literalmente fazer nada nessa batalha. O Mutano poderia até se transformar em algum ser que consiga enfrentar o Quarteto Fantástico, mas isso seria roteirizar, já que eu estaria supondo que há algum alien, animal, no universo da DC capaz de rivalizar contra eles. Então, em um encontro casual, esses três não poderiam fazer nada. Mas os outros membros dos Jovens Titãs seriam uma ameaça séria. Estelar facilmente derrotaria o Coisa, já que o nível de força deles é parecido, mas os poderes energéticos da Estelar estão muito acima, e ela o destruiria com eles. O Senhor Fantástico facilmente seria completamente derrotado pelas rajadas de energia, e novamente sobrariam Mulher Invisível e Tocha Humana. Tocha Humana eu acredito que também não teria muita chance contra a Estelar, ao menos que ele liberasse todo o seu calor, e assim eu acho que ela não resistiria, apesar do poder dela vindo das estrelas, que emitem uma grande quantidade de calor também. Já a Mulher Invisível poderia se proteger bem dos ataques da Estelar, e devolver com golpes também terríveis. Mas o problema aqui seria a Ravenna. A verdade é que ela sozinha venceria o Quarteto Fantástico. Ela pode criar escudos, possivelmente até mais poderosos do que o da Mulher Invisível, e o seu poder é simplesmente gigantesco. Então, sem nenhuma estratégia e sem nenhum preparo do Senhor Fantástico, eles seriam absolutamente nada para a Ravenna. Chance de vitória dos Jovens Titãs, 99,9%. Mas, bom galera, o Quarteto Fantástico é realmente forte, e mesmo individualmente possuem membros com alto nível de poder, mas todos juntos são quase que imbatíveis. Porém, não são realmente invencíveis de fato. E há muitas equipes por aí que um único membro já seria mais do que suficiente para derrotá-los. E também digam aí, se vocês assistiram o filme do Quarteto Fantástico, o que estão achando. Mas vamos aqui de fato para algumas equipes que eles não poderiam fazer nada. E elas são Vingadores, Liga da Justiça, Guerreiro Z, 10 Espadas e a Mão de Deus de Berserk. Todas essas equipes estão em outro nível de poder. Claro que alguma delas possuem membros um pouco mais fracos ali, e que o Quarteto Fantástico poderia derrotar. Mas quando pegamos os mais poderosos dessa equipe, ou a formação por completo lutando junto, aí seria praticamente impossível fazer qualquer coisa na batalha. Chance de vitória dessas equipes, 100%. Mas o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Diga aí o que vocês acharam, se vocês concordam que essas equipes derrotariam o Quarteto Fantástico. Digam outras equipes que vocês acham que também derrotariam o Quarteto Fantástico e tudo mais. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar a 500 ou até 1000 inscritos antes do final do ano. Nós temos diversos vídeos como jornadas de batalha, listas, entre muitas outras coisas. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição, me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!